Como é que foi pra vocês a primeira vez que você falou assim, fudeu? Você conseguiu enxergar antes de ser internado, ou da família, ou de um amigo falar, você fala assim, ó, eu tô viciado. Na verdade, foi bacana, porque essa história até... a gente... Um dia, eu já tinha percebido que assim, o limite pra mim foram duas coisas. Eu saía de segunda a segunda-feira, não conseguia ficar sozinho. Bacana, chegou um ponto assim que eu não conseguia ficar em casa. Eu precisava estar envolvido, não podia escutar minha voz, não podia ficar comigo. Caramba. Não dava conta. Então eu saía. E eu trabalhava com evento. Então, eu entrava em todas as casas noturnas de graça, sossegado. E daí eu tava numa noite e eu comecei a perceber que as minhas amigas chegavam e falavam assim, minha amiga ali quer te conhecer. E daí começou a vir na minha cabeça, pô, essa minha depois vai morar lá em Colombo, essa filha da puta, desculpa, vou ter que levar ela lá e... Quer saber o que, cara? Vou ali pra favela, pro meu pico ali, vou fumar uma droga, senão depois eu vou gastar uma grana que essa mina não vai acabar rolando nada. Então eu comecei a trocar mulher por droga. Cara. Né? Daí um ponto outro que culminou, um dia eu liguei pra uns amigos que faziam uso da droga pesada, que eu já tava usando, isso mais pro fim, né? Bem lá no... Dei uma ligada pro cara, não me atendeu, liguei pro telefone do outro, que a gente andava em grupo de 5. Liguei pro outro, não me atendeu, liguei pro falou, onde que tá todos esses malucos, né, cara? E eu tava com uma graninha. Tão usando e não tô junto. Saque só, é exatamente isso. Daí eu liguei pra namorada de um deles. Falei, e daí como é que tá? Cadê o fulano? Daí ela falou assim, não, estão todos eles aqui na sala. E daí eu me liguei que os caras não queriam minha presença. Eu era chato demais quando usava droga. Eu tava no estado já psicótico, assim, que eu usava a primeira dose, eu já vão invadir, vão... E mesmo sabendo que aquilo era uma mentira, eu não conseguia parar com o comportamento. Então o lixo não queria eu perto. É o sujo falando mal lavado. Puta, daí aquilo ali foi... E num dia que a gente tava usando droga, foi o dia que culminou assim mesmo, eu falei assim, puta... Eu tinha decidido e falei assim, eu não vou usar droga, pá. Tinham roubado meu carro, já tava... Puta, minha vida tava uma merda. E daí eu falei assim, não, daí o Sadala falou assim, vamos, uma segunda-feira, vamos dar uma volta hoje. Eu falei, não, irmão, já tava não chegou. Ele nem tinha problema na cabeça dele. Tava na selva ainda. Na minha cabeça, isso é importante. Na minha cabeça, quem tinha problema era o Ronei. Eu achava que ele era demais a conta. Daí eu peguei, daí ele falou assim, eu falei, não vou, não tem um puto. Não, vamos lá. Foi pro bar, né? Daí falei, tá bom, então vamos. Daí a gente tava fazendo um evento lá, um trabalho que era junto o trabalho. Pô, vamos ver se caiu lá o cachê do trampo. Passamos no banco, caiu. Falei, nossa, mano. Tava tudo triste, agora clareou. Falei assim, não, vamos então, mas daí, já que a gente vai, então vamos só passar ali pra pegar uma, e daí a gente vai e faz um cabralzinho e não sei do quê. E daí ali começou, era 3 horas da tarde do dia seguinte. É muito engraçado isso, né? Porque à noite, tipo assim, parecia que tinha passado uns 20 dias. Desse dia que eram umas 7 horas da noite para 3 horas da tarde do dia seguinte, a gente fez tanta coisa, fomos para tanto lugar, fizemos... Puta! E eu peguei e falei assim, não, vou me internar, cara. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu já fazia terapia, minha mãe queria... Só que eu ia por ir assim, porque minha mãe queria, achava que estava dando resultado. E eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, no sol rachando, eu debaixo das cobertas. Daí minha mãe chegou, daí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu preciso de ajuda. Daí minha mãe é assistente social, muito bem resolvida, inteligente, tudo. E dela falou assim, como assim, filho? Eu falei assim, mãe, eu preciso de ajuda, tô usando muita droga. Dela, mas... E eu sempre falava pra minha mãe que eu tava numa cachoeira, que eu tava na casa de uma menina. Se eu tivesse pego todos os meninos que eu falava pra minha mãe, eu tinha comido Curitiba inteira. Porque eu falava, toda casa de uma menina, toda casa de uma Curitiba. Eu sempre falava essas coisas e minha mãe falava, então beleza, então tá bom. E daí eu falei, não, mãe, eu passei a noite inteira fumando crack, mãe. E daí ela, desbugalhou o olho assim, ficou parada com a bolsa na mão. Acho que foi uns 10 segundos assim que deu um... Daí ela saiu batendo perna, foi fazer umas ligações. Amanhã você vai pra um lugar lá, um spa. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Não, vai terminar a faculdade e daí você vai no final do ano... fora da realidade dela, bicho. Não, nega, né? Não, e ela conhecia, ela, assistente social do INPS, né? Mas o próprio filho, ela vai negar. Mas em casa, não é em velho. casa. E daí ela falou bem assim, eu falei, mãe, você não tá entendendo. Olhei você... Não. Eu falei, mãe, eu vou morrer, mãe. Eu tava assim eu tava desesperado. Eu falei, mãe, eu vou morrer.
E dela, beleza, no dia seguinte eu fui pro meu primeiro internamento. Lembrando que virou o dia, no dia seguinte eu falei, não, mãe, tá tudo certo. Não, já desistido, já te ajuda. Fiquei mal, mãe, mas tá tudo certo, eu vou dar um jeito. Minha mãe falou, não, senhora, agora você vai, porque... Agora deu... se deu bem, né? Se fudeu, não. E daí eu fui pro primeiro internamento. Não, mas é importante frisar, assim, porque essa época já tava na sarjeta, né? Assim, já tava feio. Era um negócio, assim, ó, eu... Não conseguia mais trabalho, não conseguia. Ninguém olhava pra mim e falava, pelo amor de Deus. Você era um cara, mas você não expunha isso muito, né? Porque pra ela não perceber, você conseguia... Não, ela não queria ver. Ela não queria ver. Já tava uns 2 anos. Chegou a pegar coisa em casa? Não, porque eu tinha uma condição ainda boa dos meus trabalhos. Ali que tava se esgotando. Mas as minhas roupas foram tudo. Entendi. Eu tinha muita roupa boa, porque eu ganhava bem. Esses trabalhos de evento, na época, eu lembro assim, eu ganhava muito bem. Entendi. Mas muito. E me divertia. Era sempre em barcas, noturna, lógico, promovendo cerveja, promovendo uísque. Porra. Então era. E tava junto com a rapaziada também que gostava de tudo que eu gostava. Então eu achava que era normal, né? Só que o pessoal parou num nível ali e eu desci um pouquinho mais. E daí... É que quando chegou o crack, que foi assim, né? Anos de Cara, crack. cara, isso que é legal de falar. Foi no tal do Cabral também. Sim. É que é o crack com a maconha, né? E porque, cara, a visão que eu tenho que é tão afastado, por isso que eu procuro sempre estar aprendendo e estudando. Porra, eu vejo como é a pior das drogas, no sentido de, pô, meu irmão, não é a gota normal da galera transada, porra, entendeu? Mas é que, Cris, assim, ó, o que acontece? Qual que é a pior droga? A pior droga é aquela que te leva pro fundo do poço, né? Então não tem pior droga. Entendi. Pior droga, ó, a gente tem um monte lá de Pode ser o álcool, né? a gente tem, exatamente, a gente tem um monte de pessoas lá que até tem engenheiro, tem médico, tem, né, internados com álcool, tem esquizofrênico que fumava só maconha, que né? Desenvolveu, né? Esquizofrenia. E o que acontece? Tem um momento, tem uma diferença entre o que eu e o Ronei a gente viveu e os nossos amigos lá, porque a gente tinha amigos que não chegaram nesse buraco. Vários. Chegava uma hora assim que numa noite a gente saía, tal, todo mundo estava numa festa, consumindo álcool, até usava um pouquinho de outras coisas, cocaína e tal. Só que as pessoas chegavam uma hora que iam pra casa. E falavam, não, 3 horas da manhã, pô, amanhã tem que trabalhar, ou depois. As pessoas têm essa coisa. A gente não aguentava, sabe? Eu falando por mim, assim, chegava um momento que eu queria mais. Eu queria mais, eu queria... De não pensar que você tinha que trabalhar no outro dia. Não, trabalhar daqui, se tiver 20 minutos pra ir trabalhar, a gente vai... A gente até brinca assim, né, que quando usa drogas, na adicção ativa, né, que a gente chama, primeiro fazendo as vontades, depois as necessidades e, por último, as responsabilidades. E em recuperação é o contrário, né? Primeiro faz suas responsabilidades, depois suas necessidades, e sobrar tempo e dinheiro faz suas vontades. Mas a vontade naquela época era soberana, então não tinha fim a loucura. Então você ia para uma festa, da festa você ia para a biqueira, da biqueira você ia tentava engatar num churrasco no dia seguinte e ficava... Mas aí é uma fuga da realidade constante. Aquilo que eu falei lá da primeira vez que eu bebi. Que era gostoso ficar fora da realidade. Só que num processo Só diferente. que chega uma hora que o teu organismo ele vai criando tolerância à substância. E aí você vai precisando de mais substância. Então, quando no começo você usava um pouquinho para ficar muito chapado, no final você usa muito para ficar pouco chapado.